Colossenses. Tema geral. O Cristo maravilhoso em vós, a esperança da glória. Mensagem 13. Título da mensagem: A falácia do misticismo e do ascetismo. Dia da semana, segunda-feira. Tema do dia: a ilusão das experiências em lugar da fé. Versículo para a oração. Colossenses 2:8, que diz assim: Vede que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A carta de Paulo aos Colossenses serve como um poderoso lembrete de que a fé cristã não é sobre o que adicionamos a Cristo, mas sobre a suficiência dele em nós. A igreja em Colossos estava sendo infiltrada por ensinos que, embora parecessem espiritualmente profundos, atacavam frontalmente a pessoa e obra de Jesus. Paulo confronta esses desvios com a autoridade da palavra de Deus, listando-os em diferentes trechos da carta. As filosofias humanas, mencionada em Colossenses 2:8, o legalismo e o ascetismo referidos em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, 20 a 23, e o misticismo, mencionado em Colossenses, capítulo 2, versículos 18 e 19. Nos próximos 6 dias, nos aprofundaremos em 2 desses desvios, o misticismo e o ascetismo, para compreender como eles roubam a glória de Cristo em nós e nos impedem de cumprir a missão de sermos feitos à imagem e semelhança do Filho, a qual nos encaminha para a glória de Deus na eternidade. A igreja em Colossos estava imersa em desvios que minavam a eficácia de Cristo, privando-os do desfrute pleno de sua presença. O ataque era sutil, sugerindo que Cristo não era suficiente e que, para alcançar a perfeição espiritual, era necessário adicionar outros elementos à fé. Esses ensinos nefastos tinham como objetivo destronar Jesus, tornando-o um mero acessório em vez do centro de suas vidas. O misticismo, um dos desvios mais perigosos, manifesta-se pela busca de experiências e sensações sobrenaturais em detrimento de uma relação genuína com Cristo. Enquanto o verdadeiro misticismo é a realidade de Cristo habitando em nós, algo que ocorre de forma silenciosa e é percebido pela fé, o falso misticismo busca sensações, visões e arrepios como prova da presença de Deus. Em Colossos, os falsos mestres se baseavam em suas visões e revelações para criar um sistema de religião que gerava uma elite de espirituais e promovia a dependência e a competição entre os crentes. O ascetismo, por outro lado, é um sistema de rigorosa autodisciplina. Ele se baseia na crença de que a abstinência de certas práticas e o sofrimento físico são necessários para alcançar um estado espiritual elevado. Essa prática, que tem suas raízes no legalismo, estimula a performance espiritual para validar a salvação, tornando a fé um fardo pesado de regras e obrigações. Abordar esses desvios no contexto da vida cristã moderna é crucial, pois as mesmas armadilhas se manifestam hoje de forma potencializada. O misticismo se esconde na busca por adrenalina espiritual, em vez de uma vida de obediência, e o ascetismo se disfarça no legalismo da santidade de fachada, na qual o foco é a aparência e não o caráter. O Senhor Jesus nos advertiu de que no tempo do seu retorno, falsos mestres fariam sinais e prodígios, o que nos obriga a estar atentos. A única forma de resistir a esses desvios é voltar para o Cristo puro e suficiente, aquele que é a nossa vida, a nossa glória e a nossa esperança. Em face do que ouvimos, creio que devemos orar. Temos uma sugestão de oração para você no seguinte sentido: Deus, nosso Pai, reconhecemos a gravidade do momento em que vivemos, no qual as falsas doutrinas se espalham como pragas e tantos se desviam do caminho que leva a Ti. Pedimos, com urgência, que nos concedas sabedoria e discernimento para compreender e resistir aos enganos que nos cercam. Concede-nos a revelação da Tua palavra, para que ela seja nossa única bússola. Concede-nos um coração quebrantado, como o de Daniel, para que possamos interceder pela Tua Igreja. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e os pecados do Teu povo. Vemos a cegueira espiritual
em que muitos, desde homens, mulheres, jovens, adolescentes e idosos, e até mesmo líderes renomados, se encontram. Por isso, rogamos com todo o nosso ser que o Senhor mova mentes e corações para que retornem a Ti em verdadeiro arrependimento. Que a nossa única esperança e suficiência esteja em Cristo, e que a Tua glória seja o nosso único objetivo. Amém.